E a PEC das prerrogativas nessa semana também deve avançar dentro do Congresso. A gente já disse na semana passada que muito possivelmente no Senado não tem chance de prosperar. O que você traz de apuração para a gente? Olha, a gente sabe que passou para a CCJ, ao invés da votação ir direto para o plenário, eles agora estão protelando essa situação e levando para ser discutido o assunto na Comissão de Constituição e Justiça. É uma forma, inclusive, de adiar a votação. A gente sabe que o Centrão tem muito interesse em votar essa pauta, mas se vocês perceberem, ela entrou justamente ali na mesma semana da votação do PL da anistia. Isso é uma estratégia, tá? Até ontem, nas manifestações da esquerda, vocês podem ver que eles misturaram as duas pautas para ganhar aí uma musculatura, fora os shows, né? Os shows que a gente teve ali dos artistas, como o Silvio disse, muita gente estava lá, não sabia nem o porquê. O que era para ser um protesto virou festa, virou micareta. Então, a PEC das prerrogativas pode ser que haja uma mudança no texto, é isso que eu apurei. A questão de presidente de partido também ser beneficiado pelo foro privilegiado, isso é um exagero. A gente sabe o motivo do que é chamado pejorativamente de blindagem. Na verdade, eu acredito que essa é uma camada a mais para defender os políticos de direita que vêm sendo perseguidos nos últimos anos, abrindo inquérito e incluindo eles a qualquer momento, fazendo busca e apreensão, entrando em seus gabinetes, né, de forma arbitrária. É por isso que essa proposta de emenda à Constituição, considerada às vezes até redundante, ela está sendo votada. Então, nesse sentido, existe ali uma boa parte do Centrão que apoia a aprovação desse projeto, mas a gente também tem que ponderar aqui que o governo está despejando dinheiro aí desde as últimas semanas, bilhões em emendas parlamentares, e o Centrão está sempre aberto a negócios, né, não, Silvio? Pois é, muito bem lembrado o que você comentou agora, antes da gente ouvir o Silvio, porque o Supremo Tribunal Federal acabou de formar maioria para decidir que apenas a Corte possa autorizar essas buscas em gabinetes parlamentares, em imóveis funcionais, inclusive em resposta a essa ação no Senado, a todo esse esforço no Congresso, Silvio. Eles se anteciparam, era previsível isso, Daniel. O Supremo Tribunal Federal entende que precisa manter uma espada apontada contra os deputados e senadores. É uma forma de coação, uma forma de intimidação, de chantagem. Portanto, essa é uma decisão previsível. Eles iriam fazer isso, eles iriam se antecipar. Agora, veja, uma emenda constitucional, uma PEC, é uma alteração na Carta de 1988. No caso dessa, o texto, inclusive, retoma o texto originário, o texto original da Constituição de 88, que foi modificado ao longo do caminho, em 2001, no caso. O Aécio Neves, falávamos dele, ele era o presidente da Câmara dos Deputados nesse período. Mas uma emenda constitucional, ela deveria, e por que eu estou usando deveria? Por causa do Supremo, porque o Brasil não vive condições normais, não vivemos uma democracia constitucional plena. Ela deveria se sobrepor a qualquer entendimento que o Supremo Tribunal Federal tomasse. Afinal de contas, é uma emenda aprovada por quem deve aprovar, ou seja, saindo de uma casa legislativa. Esses 11 senhores de capa preta que estão na tela não foram eleitos, eles não são legisladores, portanto, eles não poderiam modificar a Constituição, eles deveriam guardá-la, simplesmente garantir que ela fosse respeitada. Essa é a função do STF, desde sempre. Mas, infelizmente, esta composição, a pior composição da história do Supremo, é uma composição ativista, militante, política. Decidiram fazer política para combater o avanço da direita no Brasil, uma direita que acordou quando o presidente Jair Bolsonaro foi eleito, um caminho sem volta, mas eles vão tentar, por meio de opressão, por meio de ginásticas jurídicas, eles vão tentar manter a ditadura de togas. É isso que nós estamos vendo. E uma última informação em relação ao Senado, que a Berenice lembrava muito bem, que a emenda entra pela CCJ, ou seja, foi colocado um anteparo e entregue ao senador Alessandro Vieira, que já manifestou a sua opinião. Ou seja, nós já sabemos qual é a opinião dele. No Brasil, é assim que as coisas acontecem, né? Ministros do Supremo manifestam seus votos antes do julgamento, alguém que é escolhido para relatar
por exemplo, o Alessandro Vieira, mas poderia ser o Paulinho da Força também, né? Tão logo ele foi escolhido pelo Hugo Mota, ele já estava dando uma entrevista, não pode ver um microfone que já começa a falar, que já começa a antecipar todo um processo, que é um trâmite que faz parte da história do Brasil, é assim que funciona a engrenagem política. Tem debate, tem discussão, tem destaques, tem substitutivo. Vamos lembrar a lei de 1979, né? Ela começa a ser debatida em 1972, lá quando tem uma divisão, Ulisses Guimarães para um lado, Tancredo Neves para o outro. O Comitê da Anistia é criado só em 1978. Depois, quando ela chega ao Congresso Nacional em 1979, ela vai passar pelo uma comissão, né, que analisa, era o senador Teotônio Vilela. Tem toda uma engrenagem. Agora as coisas são diferentes. Eles se reúnem secretamente, só 3 ou 4 que vão dar as cartas, e aí empurram isso goela abaixo do eleitor. E uma última informação, agora há pouco, o senador Ciro Nogueira parece que decidiu entrar nesse debate sobre a emenda, Berenice, e disse que vai propor uma alteração e não para que a abertura de processos criminais não passe mesmo pelo Congresso, continue nas mãos do STF, mas seja permitido que o Congresso delibere sobre a abertura de investigações para crimes de opinião. Ele colocou isso na conta dele no X. E a pergunta que eu deixo é, mas existe crime de opinião no Brasil, então? Pois é. Olha, deixa eu só fazer um acréscimo, então, agora em relação à CCJ. O presidente é o senador Otto Alencar, né? E ele afirmou que o Alessandro Vieira, o senador que foi escolhido para ser relator da PEC da blindagem, ele disse que vai trabalhar para sepultar a PEC da blindagem, que a gente chama aqui pelo nome correto, PEC das prerrogativas. Então, realmente já antecipou o que ele vai fazer nesse sentido. Agora, assim como o PL da anistia, a gente tem que lembrar aqui que relatório precisa passar por uma aprovação. Então, está nas mãos, né? Está nas mãos da maioria ali dos senadores. Eles é que aprovam o relatório ou não. Não é porque o relator apresenta ali um texto que os senadores são obrigados a aceitar. Podem vir modificações. E, havendo modificações e aprovando no Senado, volta para a Câmara dos Deputados para haver uma nova revisão. Então, muita coisa ainda pode acontecer, a gente vai ficar acompanhando aqui tudo de perto.